amores! Tudo bem com vocês? Estou de volta. Desculpa ter ficado tão ausente aí do canal, mas tô voltando e com uma proposta que vocês já tinham me pedido há muito tempo, que era o olho preto, né? Que é uma coisa aí que o pessoal tem bastante dificuldade de reproduzir, mas que quando você faz, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, tô aqui para ensinar vocês o passo a passo do olho preto e também da preparação de pele, tá? Vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, meus amores, vamos lá então. Já fiz aqui um olho pra facilitar a vida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir a sobrancelha, tá? Então, eu vou usar pincelzinho duplo, ó, de sobrancelha da Mary Kay, com essa sombrinha aqui, ó, que é a Expresso. Deixa eu ver aqui, tá? Essa marronzinha aqui, mais acinzentada. Pego o lado mais fininho, pego um pouquinho da sombra, dou uma batidinha e venho aqui, ó, contornar a sobrancelha. Então, a gente vai contornar aqui embaixo, contorna aqui em cima. Aqui, ó, começa mais aqui, ó, um pouquinho mais pra trás, não começa lá do comecinho, não. Começa um pouquinho mais pra trás, vai descendo e vai preenchendo, ó. Certo? Venho com a escovinha e penteio a sobrancelha. Vou acertando ela. E também para tirar o excesso de sombra que ficar, tá? Então, vamos lá. Depois, eu pego o corretivo do tom da minha pele, que é esse aqui, ó, o light beige. E vou com o pincel de corretivo. Eu aplico um pouquinho dele aqui na minha pálpebra. Aqui, ó. Esse corretivo já vai servir para uniformizar o tom da pele, tá? Então, ó. Vou espalhando. E aqui, ó, na sobrancelha, eu venho desenhando ela, ó. Eu venho contornando. Vou limpar essa sobrancelha aqui embaixo. Vou dar um formatinho, ó, pra ela. Passo bem aqui, tá? Isso. Certo? Ó. Dou umas batidinhas assim, ó, com o dedinho mesmo, só pra tirar marcação do corretivo. Agora, então, eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Mary Kay, que ele é um pincelzinho, ó, mais fininho, menorzinho, achatadinho, com a sombra Crystalline, que é essa daqui, ó, essa branquinha, deixa eu ver se vai dar pra ver, essa aqui. Ela é um branquinho bem brilhante, pego um pouquinho, venho aqui, ó, do arqueado da sobrancelha para o final dela, eu venho aplicar essa sombrinha. Pra quê? Pra iluminar, pra levantar essa sobrancelha ainda mais, tá? Feito isso... Ah, esqueci de contornar a sobrancelha em cima, minha gente, olha eu. Então, eu volto lá com o corretivo, ó, esse é o light beige, com o pincel de corretivo, tiro só um pouquinho e venho, vou só corrigir aqui, ó. Agora, eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó, também é da Mary Kay, foi uma edição limitada, ó, ele é mais gordinho. Com a sombra Cinnabar, a nossa marronzinha aí favorita, pego aquele pouquinho, dou batidinha pra tirar o excesso sempre. E agora, gente, eu seguro aqui, ó, pontinha do pincel, pra ele ficar mais molinho e pra gente não colocar muita força. Acho o meu côncavo do olho. O que que é o meu côncavo? Aqui, ó, essa partezinha, ó, entre a bolinha do olho e esse ossinho que a gente tem aqui mais saltadinho. Pego, então, essa sombra, encontro o meu côncavo e faço, ó, o vai e vem aqui. Vai e vem.
gente vai pegar o pincelzinho, esse aqui, ó, da Mary Kay, que é o pincel de côncavo, tá vendo? Ele tem essa partezinha aqui, ó, mais bicudinha. Porque agora a gente vai usar essa sombra aqui, que ela é um marrom um pouco mais escuro que a Cinnabar, tá? Vou pegar um pouquinho dela, ó. Um pouco dela. Dou aquela batidinha e agora eu venho marcando o meu côncavo. Vou fazer uma marcação mesmo, tá? Ó, desenhando esse côncavo. Pra quê? Pra dar mais profundidade. Quando a gente vai fazer um olho preto, a gente precisa construir camadas. Por isso que a gente vem primeiro com o marrom. Senão, esse olho ficaria muito escuro, ficaria muito menor o olho. Então, a gente precisa dar essa profundidade, essa camada, esse marrom primeiro aí, pra depois vir com o preto, tá? Então, eu venho, ó, com esse um pouquinho mais amarronzadinho. Aí eu pego o pincel de esfumar, que é esse aqui, ó. Ele tem essa função, ele tem esse recortezinho aqui, ó, que fica fácil da gente misturar uma sombra na outra. Lembra sempre de pegar na ponta do pincel e vai esfumando. Eu vou vir com a sombra expresso, lembra mesmo da sobrancelha? Sim, vamos usar ela no olho também, porque ela afinal ela é uma sombra, como todas as outras. Então, a gente vai usar ela aqui, ó, um pouco abaixo. E já descendo um pouquinho mais pra pálpebra, pra dar construir essa transição aí, esse degradê de sombras. Eu não desço na pálpebra toda, tá? É só aqui, ó, juntando com o outro marrom. E vou esfumando. Vou voltar com aquele primeiro pincel, sem nada, não vou pegar mais nada de produto, e vou só misturar tudo aqui. Pronto, já começamos a ter aí uma construção de cores. Pra fazer o olho preto, a gente precisa ter uma base mais escura, tá? Porque o que acontece? Se a gente já jogar a sombra preta aqui, por mais que ela seja pigmentada, ela não vai ficar tão preta. Então, a gente precisa ter uma base. O que eu usei hoje pra fazer essa base? O delineador em gel da Mary Kay, que é esse aqui, ó. Opa! Assim. Delineador em gel, tá? Então, ele é assim, ó. E eu usei um pincelzinho que eu tinha aqui, simplesinho, só pra poder aplicar. Então, eu peguei só um pouquinho, vou vir aqui, ó, na pálpebra e vou dar umas batidinhas, assim, ó. Só na bolinha do olho, tá, gente? Não é pra subir essa sombra. Então, eu venho aqui, ó, e vou diminuindo a cor conforme vai chegando no côncavo, tá? Vou dar uma diminuída aqui, ó. Aí eu venho com aquele pincelzinho que eu falei de côncavo, pontudinho, antes de secar, porque ele seca rápido. Antes de secar, ó, e vou tirando a marcação, vou esfumando esse delineador pra ele não secar e ficar depois aí a nossa maquiagem muito marcada, ó. Vou tirando essa marcação dele. Agora, eu vou vir com um pouquinho do primer de sombra, ó. Fixador de sombra da Mary Kay. Vou vir com um pouquinho dele. Dou uma batidinha em cima mesmo do corretivo, tá? Porque ele ajuda a dar a cor real da sombra, tá? E ajuda a fixar muito mais. Então, eu vou vir com a sombra Onyx, que é essa bem pretinha aqui, ó. Pego o pincelzinho aplicador de sombra, que é esse aqui mais gordinho. E agora, ó, em vez de eu fazer esses vai e vem e arrastar, eu vou colar a sombra, ó, em cima desse pretão aí, que a gente já tinha feito. Ó.
eu colo a sombra. Olha como ficou super preto já. Volto com aquele pincel gordinho, um primeiro de esfumar. Tiro, ó, ainda mais a marcação. Certo? Já temos, então, aí um olho preto. O que que eu faço agora? Eu não faço gatinho, porque não vai aparecer, não vai dar o efeito que eu quero. Eu só venho com o delineador em caneta e só faço aqui, ó, um delineado simples, o retinho mesmo, só pra ficar mais pretinho a raiz dos cílios, tá? Só pra engrossar aí a raiz. Nada demais, tá bom? Só pra ficar um pouco mais preto, como se não bastasse tudo que já tem, tá? Embaixo, vou fazer aqui, ó, usar o lápis retrátil, tá? Da Mary Kay, lápis preto. Quem nunca usou, use, porque ele é resistente mesmo à água. Então, ó, vou aplicar aqui, ó, na raiz dos cílios inferiores. Venho com a sombra preta Onyx, a pretinha, com aquele mesmo pincelzinho que a gente usou. Pego um pouquinho, porque ele tem essa pontinha, fica fácil. Venho aqui, ó, raiz dos cílios, em cima mesmo do lápis, ó, emendando aqui com o que a gente já fez. E venho esfumando, venho tirando essa marcação do lápis. Agora eu venho com o pincel de esfumar, pego a Cinnabar e passo um pouquinho abaixo, ó, emendando com a sombra lá de cima. Pra poder tirar toda a marcação do olho também embaixo e ficar mais esfumadinho. Certo? Agora, então, pego o meu curvador de cílios, dou aquela apertadinha para os cílios ficar bem curvadinho. Sim, esse é da Mary Kay também. Máscara de cílios, Lash Intensity, maravilhosa, minha preferida. Tudo em uma só. Venho aqui, ó, raiz dos cílios, vai e vem e puxa. Raiz dos cílios, vai e vem, puxa, tá? É isso que a gente faz pra passar a máscara, porque a gente consegue depositar maior quantidade de produto na raiz dos cílios, que é onde a gente gosta mesmo, que é onde faz dar o volume, tá? Então, ó, raiz dos cílios e puxa, ó, vai e vem, puxa. Isso faz separar também os cílios, para não ficar aqueles cílios tudo grudado, unidos venceremos. É assim que a gente faz, ó. Pra ficar bem separadinho. Certo? O que sobrar no pincel, passo embaixo, mesmo processo, ó. Vai e vem. Pronto, nosso olho preto tá pronto. Então agora, bora fazer essa pele, né? Bom, então vamos lá agora fazer então a preparação de pele. Eu já tinha lavado com o gel de limpeza 4 em 1 Time Wise 3D, tá? Maravilhoso. E hidratei com o hidratante diurno com filtro solar 30, tá? Então, pele limpa e hidratada sempre. Não é só quando a gente vai fazer maquiagem, tá? Todos os dias a gente precisa cuidar dessa pele. Então, principalmente quando vai fazer maquiagem, a gente precisa estar com a pele limpa, senão a maquiagem não vai fixar, não vai durar o dia inteiro, como a gente vai gostar, tá? Segundo passo. Outra coisa que eu tô usando bastante, principalmente por causa do calor, é essa loçãozinha aqui, ó. Loção anti-brilho e oleosidade. Acho que não vai dar pra ler por causa da luz, tá? Essa loçãozinha, ela ajuda a controlar o brilho e a oleosidade por muito mais tempo, tá? Então, eu aplico ela aqui, ó, antes de passar o primer. Ela ajuda aí a
a segurar. A minha já tá quase no final. Principalmente na zona T, onde a minha pele é muito mais oleosa, tá? Então, aplico com a mão mesmo. Ó, venho aqui. Cuidado com a sobrancelha, tá? Que a gente já fez. E pronto. Aplicada a loção, agora sim eu venho com o primer. Primer, ó. Tá vendo? Marquei primer fixador de maquiagem. Filtro solar 15, tá? Então já ajuda aí a proteger a sua pele mesmo à noite. A gente passa assim, ó. Com o próprio aplicadorzinho dele já dá pra passar. Pega o pincelzinho língua de gato e vem, ó, espalhando esse primer. Pra que serve o primer? Pra segurar a base por muito mais tempo. Ele disfarça os poros, ele disfarça as linhas finas, ele ajuda a disfarçar tudo isso. Não que ele vá tampar, ele dá um disfarce ótico, tá? Disfarce na hora da foto, tá bom? Disfarce na hora que a pessoa olhar pra você, dá esse disfarce aí, não fica, quando você passa a base, fica aqueles buraquinhos, né? Enfim, tudo isso. Agora, então, vou passar corretivo. Ó, o corretivo que eu vou usar hoje é o pêssego, tá? Como a gente aplica o corretivo? Aqui, ó, abaixo dos olhos e fazendo o triângulo aqui, ó. Eu faço esse triângulo mais pertinho daqui do nariz, tá? Aí. Só aqui, se eu tivesse alguma outra coisinha pra corrigir, alguma outra manchinha, eu ia usar em outros lugares, tá? Esponjinha, ai que linda, tá úmida, não é molhada, é úmida. Só pra vocês terem uma noção, essa aqui, ó, é a caixinha, é a caixinha dela. E olha o tamanho que ela fica úmida, tá? Ela fica muito maior do que o tamanho dela normal. Ela só está úmida, então eu venho aqui, ó, e dou batidinha. Gente, se passar por cima do que a gente fez embaixo do olho, não tem problema, tá? Depois é só a gente voltar e dar uma arrumadinha, ó. Certo? Pronto. Já deu outra carinha. Então, agora sim a gente vem e aplica a base, tá? Vou usar a Time Wise, porque a cobertura é muito melhor. A minha cor é bege 8, sim, uso bege 8, tá? Pra aplicar a base, eu vou usar o pincel de base, tá, ó. E como que eu aplico? Eu gosto de fazer os pontinhos já aqui, ó, na pele. Faço esses pontinhos e venho, ó, batidinhas arrastadas, principalmente em cima do corretivo, tá? Se a gente não dá batidinha e passa arrastando esse pincel, vai tirar todo o corretivo que eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá? Desço pro pescoço. Testa. Cuidado com a sobrancelha, passo bem devagar aqui, ó. Tá vendo? Pra não tirar. Não precisa se preocupar muito, porque a gente já tinha passado o corretivo, então não vai ficar faltando. Ó. Oi, filho. A diferença, né? Maravilhoso. Isso aí. Agora eu venho com a esponjinha úmida e só dou batidinha pra tirar qualquer vestígio de risquinho que tenha ficado. Não que esse lápis, ele fique marcado. Esse lápis não, desculpa, esse pincel, tá? Mas eu só venho pra ajudar a fixar mais.
O legal, gente, é que a esponjinha tem esse lado, ó, reto, e o bicudinho, que ajuda a gente nos cantinhos e tudo mais. Pronto. Agora, vamos para os contornos. O corretivo que eu vou usar pra fazer a iluminação é esse aqui, ó. Da mesma linha, o Perfect Concealer, que é o Deep Ivory. Vocês não vão conseguir ver por causa da luz, mas eu deixo escrito aqui embaixo, tá? Como que eu vou fazer? O Deep Ivory, ele é um tom a menos do que o meu, mesmo do cor da pele, que o meu da cor da minha pele é o Light Beige. Então, eu sempre uso um corretivo um tom ou dois abaixo do tom da minha pele. Só que eu não carrego, tá, gente? Porque ele é bem pigmentado, então eu não carrego muito no corretivo pra não ficar aquela coisa muito clara. Então, eu venho aqui, ó, dou uns pinguinhos, fazendo aquele Vzinho que a gente já falou. Por que um V? Para iluminar. Se a gente fizer uma canoinha aqui embaixo, não vai adiantar, tá? Então, a gente faz um Vzinho. Topo do nariz. Queixo. Eu ponho só um pouquinho aqui, ó, no centro da testa, porque eu tenho a testa mais larga, então eu não quero que ela fique maior ainda. Um pouquinho aqui. E só. Volto, venho com a esponjinha úmida e esfumo esse corretivo aqui, ó. Bom, vamos lá então. O corretivo que eu vou usar pra fazer o contorno é o Deep Bronze, tá? Ele é 2 tons a mais do que a minha pele, porque se eu usasse o outro não ia dar tanta diferença. Só que esse tem que tomar cuidado. Ó, ele é bem mais escuro, então eu venho, ó, faço só uns pontinhos aqui, ó, abaixo do meu osso, daqui, ó, da maçã. Só uns pontinhos. E aqui, na testa. Tá? No nariz, eu não vou fazer com ele, eu vou fazer com pó, tá? E vou esfumar isso aqui pra não ficar marcado. Batidinha, lembra? Bate, 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 bate. Tá? Não precisa exagerar, tá? Não precisa pôr muito produto pra não ficar aquela coisa assim super artificial, ó. Então aqui a gente já conseguiu dar o efeito que a gente queria. E aqui, ó, vai trazendo batidinhas arrastadas, trazendo pro cabelo. Certo? No nariz, então, vou fazer com o pó. Antes, eu vou selar tudo isso, tá? A parte de iluminação, eu vou selar com pó translúcido, tá? Esse branquinho aqui, ó. Então, eu venho selando com o pincel mesmo. Pincel grandão de pó. E venho fazendo isso aqui, ó. Eu venho depositando. Eu não vou esfregar. Eu vou depositar para esse pó ser sugado pelo corretivo e não ficar nada marcado depois de um tempo, tá? Toda vez que a gente usar corretivo, a gente precisa selar. Que se a gente não sela esse corretivo, com o tempo, a pele vai voltando, né, a oleosidade e vai ficar marcado. Não tem jeito, ainda mais corretivo que ele é um pouco mais pesado. Esse da Mary Kay, ele é a prova d'água, tá? Mas o corretivo, como ele é um pouquinho mais denso, ele precisa ser selado com o pó, tá? Então, eu venho, ó, e segura aqui, ó. Vai ficar parecendo um fantasminha, vai, mas, né, tudo vale a pena na hora da maquiagem. Depois, então, ó, eu venho com o pincel, só tiro o excesso de
usar esse tomzinho aqui, ó, que é o Bronze 1, se eu não me engano. É, o Bronze 1. E vou selar com ele mesmo, porque ele é um tomzinho um pouco mais quente, tá? Pego, tiro um pouquinho do excesso e vou selar esse corretivo aqui, ó. Certo? Enquanto fica aí curtindo, agora sim eu vou com o mesmo tom, mas agora eu vou usar o pincel de blush da Mary Kay, porque ele ficou muito mais versátil. O topo dele a gente usa pra blush. E as bordas a gente usa pra fazer contorno e iluminação, tá? Então, se eu fosse fazer um contorno só com pó, eu poderia usar essa partezinha aqui, ó, que ia encaixar perfeitamente pra fazer esse contorno, viu? Bom, então agora vamos fazer o do nariz. Vou usar o mesmo pó, tá? O Bronze 1. Só que aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Na beiradinha do pincel. Vou bater pra tirar o excesso e venho aqui, ó, só contornando o meu nariz. Por que que eu faço só o nariz com pó? Porque o nariz, ele é mais chato e muito mais fácil de ficar marcado com o corretivo. Então, eu prefiro fazer com o pó, tá? Agora, eu venho, volto com o pincel e, ó, vou só tirando aquele excesso de pó translúcido aí. E aproveito pra levar ele aí, arrastar pro restante do rosto, que estava sem pó, tá? Agora, então, vamos aplicar o blush, tá? O blush de hoje, claro, meu preferido da vida, o Shy Blush. Esse coralzinho aí com tom de dourado. E aí, agora sim, eu pego com o topo do pincel, bato pra tirar bem o excesso, sorrisinho, pego aqui, ó, maçã do rosto e levo pras têmporas, maçã do rosto. E lembra sempre, ó, de fazer um movimento circular pra não ficar aquele blush marcado, tá? Que parece que levou uma chinelada. Agora, então, vou usar o iluminador, tá? Que é esse aqui, com o mesmo pincel, tá vendo como ele é super versátil? Ele serve pra tudo. Mesmo processo, ó, o topinho dele aqui, ó, batidinha pra tirar o excesso. Venho aqui, ó, no alto da maçã e aplico o iluminador. Agora aqui, topinho do nariz, centrinho da testa e queixo e aqui, ó. Tá? E agora, então, finalizando essa pele, vou passar o batom. O batom que eu vou usar hoje é um líquido mate metálico, lindo, combina super com essa cor. É o Strawberry Steel, tá? Então, ó, como a gente aplica batom líquido mate assim, ó, de pincelzinho? Eu viro, tá vendo que ele tem um biquinho? Eu viro o pincel, uso esse biquinho, ó, pra contornar a boca. Ó. Como se fosse um lápis mesmo. Primeiro eu contorno. Bom, meus amores, e pra finalizar essa make com chave de ouro, spray fixador de maquiagem da Mary Kay, 16 horas de fixação da maquiagem. Deixa uma distância, ó, mais ou menos assim, ó, do rosto, de uns 20, 25 centímetros e, ó, ele fica molhadinho, tá? Eu dou uma abanadinha e pronto, fechamos com chave de ouro aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês reproduzam na casa de vocês. Me marca lá
se você reproduziu porque viu esse vídeo, e espero ter contribuído aí um pouquinho mais para a sua aprendizagem no mundo aí da maquiagem, tá bom? Me siga lá, tenho a página no Facebook, me sigam no Instagram também, deixa já o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal para quando saírem mais vídeos, prometo que daqui pra frente vou fazer mais vídeos, tá? Você ser avisado aí em primeira mão, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!